Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal, a Palavra à Luz da Verdade, para trazer uma meditação hoje para solteiros e noivos na vida sentimental. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, por tua graça e bondade, pedimos a tua bênção sobre a vida sentimental nesta meditação, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra, as Escrituras Sagradas, que são elas que contêm a sabedoria de Deus para junto guiar nossa vida em todas as áreas da vida. Hoje, com a meditação para solteiros e noivos, com o título A Juventude e as Paixões, o Amor Sensato. Nós bem sabemos, por nossa própria vida, que na juventude o jovem, a jovem estão iniciando uma nova etapa, e nessa etapa há muitas emoções, há muito deslumbre dos sentidos através dos olhos do jovem. E o jovem, ele dificilmente usa a razão para raciocinar em suas aventuras. Então, na vida sentimental, tem que ter muito cuidado com as emoções, com as aventuras na vida sentimental. Olha só o título, o texto básico desta meditação. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9, que diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos teus caminhos que satisfazem o teu coração. Olha bem, o versículo aqui que nós queremos fazer menção desse versículo. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Esta parte agora. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Recreie-se o teu coração. Sabemos que o coração, ele é a fonte, ele é a base que contém as emoções da alma. Então, temos que ter muito cuidado com emoções do coração para saber se elas vão estão nos conduzindo de uma maneira sensata pelo ensinamento de Deus ou pelos nossos próprios desejos. Porque a palavra de Deus em Jeremias 17:9, se não me foge a memória, diz que enganoso é o coração. Então tem emoções no coração que não conduzem a uma sabedoria. Temos que ter muito cuidado. O coração tem que estar todo entregue a Deus, à vontade de Deus, para que seja um coração sábio. E mais, anda pelos os caminhos do teu coração. Anda pelos caminhos do teu coração. Então, o jovem, ele sempre quer fazer aquilo que vem à sua telha, ao seu coração. E há caminhos que não é de sabedoria. O jovem tem que ter muito cuidado com aquilo que deseja para fazer por meio do seu coração. E outra observação aqui: e pelas vistas dos teus olhos. Então, quando se fala vista dos teus olhos, está falando sobre sentimentos. Os sentimentos, ele tende a nos enganar. Os sentimentos dos nossos desejos por nossos olhos. Então, tem que se guiar por uma fé, por um sentimento sensato, pelos ensinos da palavra de Deus. Então, vamos falar aqui de apenas 2 pontuações. De início, vamos fazer essa observação. No auge da juventude, muitos dos jovens só pensam mais em aventuras, em uma vida sem compromisso, de levar a sério a vida. Então, a tendência do jovem é isso, querer viver só de aventura. E não pensa numa vida de compromisso, uma vida futura, e o que está fazendo no presente se vai acarretar problemas para o futuro. Então isso é muito importante se alertar a isso aqui.
Primeira pontuação, nós como ser humano temos a tendência de nos voltar muito para os sentimentos do que vemos e sentimos. Por isso vai aqui o nosso conselho para os jovens, um conselho para os jovens. Muito cuidado com as emoções que vêm por meio dos olhos. Como nós bem citamos o texto básico, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Segunda pontuação. Sim, e outra mais. Vamos aqui outro conselho dessa primeira pontuação que está escrito em 2 Timóteo, uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, isso é no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: foge também das paixões da tua mocidade, segue a justiça. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que é paixão, que a paixão, a princípio, nos faz criar muitas ideias, muitos delírios e pensamentos de que é bom, mas quando é paixão, o seu final é amargoso. Quando se acaba a paixão, aí vem as consequências. Então tem que ter muito cuidado com as paixões. Quando for namorar, ficar noivo com uma pessoa, não vá pelos olhos, pelas paixões, pela beleza exterior e pela aquela sensação do momento. Porque é um perigo a paixão. Quando for namorar, noivar, namore com respeito, pensando de uma forma sensata para o bem de um futuro proveitoso e de respeito para com aquela pessoa. Vamos para a segunda pontuação. Quando for namorar e escolher uma pessoa para noivar e se casar, escolha pela mente, pelo senso de caráter, de temor a Deus. Isso está escrito em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que era um servo de Deus, um pastor principiante, que o apóstolo Paulo assim o ensinou. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, o jovem tem que procurar isso. Fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus e buscar ser exemplo. Então, se você tem um pai, uma mãe que é sua referência como conduta de caráter, de respeito, de cuidar um do outro, siga esse exemplo. A palavra de Deus é muito bem clara. Ser exemplo dos fiéis. E aqui temos outras referências para citar. Primeiro, Provérbio 20, 21, que fala sobre isso. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4. E concluímos com as seguintes palavras, como um conselho nosso. Se resolva em sua vida, com planejamentos e sensatez para um futuro promissor. Aqui fechamos a Bíblia com o esboço. Então, planeje bem o seu futuro, quando for namorar, noivar, e veja o seu futuro promissor. Poxa, vou namorar, noivar, então vou procurar uma pessoa decente, começar um namoro com respeito, com o temor e com o caráter de Deus, e não vou me guiar pelos olhos nem pelas paixões, mas sim pela sensatez e pelo respeito. E assim, a tendência é de você, jovem, no namoro, no noivado, ter a bênção de Deus e futuramente no casamento um lar abençoado. Vamos orar, falar com Deus. Pai amado e Deus bendito, te louvamos pela inspiração, por tua palavra. Abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Ótima sexta-feira, Deus abençoe e seguir sempre pelos olhos espirituais, pela sensatez, pela fé, pelo temor, pelo caráter a Deus. E tudo, por mais que venha dificuldades, mas no final tudo dará certo, porque estamos sendo guiados pelo caráter, pelo temor a Deus, e Deus vai honrar. Ótimo dia, Deus abençoe e até a próxima.